Olá, reis e rainhas! Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, O Discurso da Rainha, meu nome é Ilana e esse canal serve para eu poder comentar, para a gente poder divulgar sobre as superações, principalmente, e discutir sobre gagueira. Como superar, como que acontece, tirar algumas dúvidas. Então, dá um like já nesse vídeo, se inscreve no canal e também olha lá, já navega, tem vários vídeos onde eu tiro algumas dúvidas sobre onde eu discuto outras questões sobre gagueira ter cura e conto outros casos de superação. Primeiro, eu queria começar esse vídeo com um exercício rápido aqui, simples, de relaxamento. Eu, não sei vocês que estão aí me assistindo, mas eu sou uma pessoa muito elétrica o tempo inteiro. Então, eu vou contar aqui um pouco, né, o que eu faço para poder dar uma relaxada antes dos vídeos. Até porque as pessoas comentam, porque você quase não gagueja quando tá gravando. Então, assim, tem vários fatores, dentre eles um que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é um relaxamento. Bom, eu não sou fonoaudióloga, eu sou uma pessoa que gagueja, fez tratamento com fonoaudiólogo por algumas vezes, eu também comento sobre isso em outros vídeos. Então, não estou aqui recomendando exercício como uma pessoa que estudou para isso, e sim um exercício que eu faço. Que é simples, alguns minutos antes de alguma situação onde eu vá ficar sob muito estresse, eu faço um exercício que é bem fácil e quase que imperceptível, então você pode fazer em qualquer lugar, que é uma respiração que até quem faz yoga já viu, né? Já ouviu falar sobre essa respiração diafragmática. Para começar, é colocar as mãos sobre a barriga, no alto da barriga, e como se você fosse encher o balão. Então você vai inspirar, sentindo o seu abdômen estender, e depois você vai soltar devagar, sentindo o abdômen murchar, como se fosse inflando uma bola e depois murchando esse balão. Então eu vou fazer aqui algumas repetições. Eu sugiro que vocês façam também, ainda mais nos momentos de muito estresse. Aí você pode colocar uma música para relaxar, é como se fosse um exercício mesmo de relaxamento. Muitas pessoas dizem que ficam gaguejando mais em situações mais tensas, porque realmente a tensão ela afeta nossos músculos, afeta tudo, né? E para quem é gago, o que menos quer é ficar tenso. Então eu vou botar a câmera para baixo para ver se dá para vocês verem. Murchando e inflando. É legal que a gente pode fazer isso em qualquer lugar e quase ninguém percebe, e eu costumo fazer isso. Menos do que eu deveria, né? Eu faço esse exercício de relaxamento, onde eu percebo que o meu tom de voz muda, o meu ritmo de voz muda, e eu consigo trazer um vídeo e uma fala com maior qualidade aqui. Hoje eu quero relatar algo que aconteceu recentemente. Na verdade, a mesma situação aconteceu em momentos da minha vida diferentes. Geralmente no meu trabalho, a gente faz um aniversariante do mês. Todo mês a gente pensava em alguém para poder falar sobre, você que vai falar hoje para os aniversariantes. E às vezes o meu chefe sugeria que eu falasse. Ao mesmo tempo que ele achava que ele estava me ajudando, eu sentia muito medo. É um desafio, né? Soa como um desafio maior, às vezes como uma provocação. Isso é muito estranho. Então, nesse primeiro
momento da minha vida, que tem alguns anos já. Então é como se você estivesse ali no meio de um montão de várias pessoas, inclusive superiores e hierárquicos, e você vai se expor. E essa exposição gera uma tensão terrível que só dá medo e aumenta. Aliás, o medo principal era medo de gaguejar. Eu nem ia me preocupar muito em pensar, porque eu vou falar isso para os aniversariantes. Eu estava pensando mais em, caramba, se eu vou lá pro meio, todo mundo vai perceber que eu estou gaguejando, vai ser terrível, porque eu tenho pares e superiores hierárquicos que estão ali me analisando, e isso ali dá uma tremedeira terrível, horrível. Então, por mais que às vezes o chefe me coloque numa situação dessa de susto, né, e de alta tensão, achando que vai me ajudar, tipo, ou vai ou racha, né? Vai, eu vou te colocar lá, então você vai ter que se virar. E isso pode ser bom ou não, né? Isso pode ser um sucesso, eu estar lá e falar, ó, já que eu tô aqui, eu vou falar. Ou não, eu posso dar uma pane e já era. Nesse dia, foi bem ruim, eu sempre tinha medo de falar. E eu nem lembro como foi, como que eu falei, quais palavras que eu falei, se eu falei bem, se eu falei mal. Mas eu sei que eu fiquei bastante tensa. Recentemente, aconteceu uma situação semelhante. Eu estou em outro momento da minha vida. Hoje eu tenho essa relação mais confortável com o fato de gaguejar. E eu até fiz um post esses dias no meu Instagram sobre o medo, né? O medo de gaguejar aumenta a nossa gagueira. Então acho que foi essa a base toda do meu tratamento. Perder este medo de gaguejar foi fundamental para eu diminuir a minha gagueira. E aconteceu isso. Recentemente nós tivemos outro aniversário, é um outro momento da minha vida, é um outro ambiente de trabalho, são outras pessoas, mas a situação é bem semelhante. Só com a diferença que não me jogaram lá para eu poder falar. Eu pensei, eu queria falar, era minha vontade de falar. Eu não estava pensando muito em, eu vou me expor. Eu estava pensando em, eu quero falar porque eu que tive esse feeling assim de providenciar uma festinha de aniversário. Eles não têm muito esse hábito de comemorar de todo mundo, assim como no meu outro trabalho. Mas eu queria trazer essa cultura para esse ambiente que eu tô agora. E se eu que estou trazendo, eu que estou tendo esforço com algumas coisas, com alguns trabalhos, tendo todo um trabalho de organização desse momento, eu quero falar para os aniversariantes. Quero falar algumas palavras boas. Então foi uma superação para mim, cada vez eu me supero mais. Esse canal foi criado para vocês que estão me assistindo e eu vejo o quanto eu evoluo com tudo isso. E eu acho também importante esse compartilhamento desses momentos de superação. Então eu tive a iniciativa de falar e eu treinei um pouquinho antes. Então, como eu já estava pensando nisso, eu vou falar no aniversário. E uns 2 dias antes eu fiquei pensando, montando um roteiro do que eu queria falar. Então isso para mim foi muito importante também. Essa parte de relaxamento antes do... O bom também é que esse exercício de respiração diafragmática você pode fazer em pé, pode fazer sentado e ele é bem discreto. E aconteceu isso. Nos momentos eu primeiro treinei, eu treinava no espelho e via algumas palavras que eram mais fáceis ou talvez mais difíceis, então é por isso que é importante ter esse treinamento antes desses momentos que você já sabe que vão acontecer. E eu treinei e lá, quando eu fiquei tensa, eu conseguia rapidamente puxar uma respiração, lembrar do que a fono falava sobre uma fala mais articulada, articular mais os lábios
e eu conseguia me concentrar no assunto, no que eu ia falar, no que eu queria passar para aquelas pessoas. Dizer para quem tem medo de que o primeiro passo é perder o medo. Se gaguejar, gaguejou, sabe? E finalizar esse vídeo falando um pouco sobre uma frase que eu vi que é: o que você foca se expande. Então, se você foca no seu defeito, com certeza seu defeito ele vai crescer, ele vai tomar uma proporção que você pode até perder o controle. A gente não tem que estar o tempo inteiro querendo controlar tudo. Eu estava concentrada no que eu queria passar para aquelas pessoas, que elas talvez reconhecessem que aquele momento ali é muito importante para a saúde do ambiente de trabalho e principalmente para que a gente mantenha isso, de ter um discurso rápido, onde a gente pode compartilhar e dizer para as pessoas queridas o que a gente realmente quer dizer. Então, digam para as pessoas queridas o que vocês querem dizer sem medo de gaguejar. E com certeza, quanto menos medo, menos gagueira. O que você foca se expande. Até o próximo vídeo.